Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito bem-vindos. Olha só, a gente vai falar algo muito interessante hoje que é sobre propaganda e publicidade. Por que isso aqui é tão importante para quem trabalha com marketing? Tanto para você fazer um marketing pessoal, como fazer marketing de um negócio, marketing de uma empresa. Então, isso aqui é um assunto acadêmico, então não é simples um assunto, algo achismo, não, são estudos científicos que principalmente traz a gente essa teoria. Teoria, que eu digo, é a teoria que traz a prática, que traz conhecimento, que traz a informação. Então vamos lá. Vou espelhar aqui a minha tela para facilitar o entendimento. A gente vai falar sobre isso, propaganda e publicidade. Deixa eu passar minhas telas que vai facilitar o entendimento. Eu vou para aquilo que interessa. Vamos lá. Existem alguns tipos de administração. Primeiro, administração por objetivos, administração estratégico, administração japonesa, administração participativa, holística, empreendedora e virtual. A gente vai se concentrar nessas, a gente não vai entrar na engenharia. Tá? Existem alguns tipos administrativos. Luciano, existe diferença? Sim, existe muita diferença nisso. E principalmente quando a gente está falando de uma empresa que tem vários setores. Setores esses que trabalha essa divisão de departamentos para poder o negócio funcionar e você ter uma entrega de resultado com mais facilidade, entendimento e principalmente, né, uma entrega de resultado, ou melhor, uma entrega dos processos que gerem resultado. Então vamos lá, falando primeiro da administração por objetivo. O que é a administração por objetivos? Vamos diferenciar aqui, tá? Aqui, assunto Libra, assunto acadêmico. O que é isso, Luciano? Vamos lá. Nesta teoria, desde a década, né, do ano de 1954, o foco não é somente o objetivo e metas da empresa. Há uma preocupação com o desenvolvimento do trabalho interno, da organização e em como são executados as várias ou as mais variadas tarefas em diversos setores. Aqui todo o processo de planejamento é participativo, ou seja, para que sejam definidos conjuntamente os objetivos e assim a empresa consiga alcançar esses resultados. Então, primeira coisa, quais são os objetivos do projeto? Aí entra a administração objetiva. Segundo, a administração estratégica, pô, já está no nome, né? São as estratégias que vai ser usado dentro daquela campanha, dentro daquela publicidade, dentro da estratégia de marketing como um todo. Essa teoria tem como objetivo determinar um planejamento estratégico como missão, visão, valores da empresa. Lembra que quando você for definir quais são os planejamentos estratégicos, ele está muito ligado a partir do momento que você cria a marca ou cria um rebrand. Então ele está muito ligado à missão, visão e valores da empresa. Aqui se deve analisar atentamente todos os setores da empresa, percebe? Ou seja, para a gente trazer missão, visão e valores para instaurar como cultura dentro do negócio, é preciso ter uma estratégia muito clara e definida, para que todos os setores tenham essa cultura do que é a visão, valores e missão da empresa. Bem como os fatores que podem influenciar o andamento da organização. Essa organização deve ser analisada cuidadosamente pelos líderes para identificar e antecipar possíveis problemas que poderão acontecer no decorrer do projeto desenvolvido. É importante aqui, todos os líderes, eles são pessoas que se antecipam. Então, o líder, ele não precisa necessariamente ser especialista em todas as áreas. Ele precisa ser especialista pelo menos uma e ter consciência das demais áreas. Por quê? Porque faz com que o trabalho se torne mais simples, mais leve e seguro. Porque quando ele diversificar o que a gente vai falar aqui agora, daqui a pouco, né, o redator, a parte de criação, a parte de marketing, a parte de tráfego, quando a gente vai falar dessas coisas, é importante que o líder do setor, o gestor que seja, ele entenda um pouquinho de cada área para que ele saiba o que aquela pessoa, se ela está produzindo, se não está, se o decorrer do processo dela está encaminhando bem para gerar esse resultado, para que ele não espere 2, 3 dias o prazo para entregar aquele projeto e não esteja certo ainda, tá? Então isso pode ser preocupante. Então é importante a gente frisar essas coisas aqui para ficar claro, tá? Então vamos lá. Depois da estratégia vem a japonesa. Esse aqui, às vezes, teoricamente não é tão conhecido, mas, gente, é muito usado.
Esse modelo de administração consiste em uma rigorosa supervisão, desde os funcionários até a produção e o relacionamento com o cliente, ou seja, desde o atendimento do atendente, que a gente vai falar já já, né, do cliente, até lembra que tem um líder, o líder também ele tem um potencial de supervisão, porém existem algumas empresas grandes que existe essa diferença, né, entre o supervisor e e também o líder, né? São dois cargos, mas que pode ser um. E aí, por que isso aqui é importante? Para que você perceba se a tua empresa ela tem uma estratégia de marketing boa, que ela não somente ajuda a pessoa ela colocar para fora aquilo que ela já sabe, mas principalmente é uma estratégia para que você estimule essa pessoa, esse profissional, seja de qual área ele for, estimule a criatividade dele. Então é por isso que existe essa administração japonesa, a administração supervisora, para puxar essa potencialidade de cada pessoa que trabalha junto com você. A administrativa participativa é democrática, né? Já que consiste em que todos os integrantes da empresa possam opinar sobre todo e qualquer assunto de interesse dos colaboradores da empresa. Vamos lá. Isso aqui é importante. O que é uma administração ADM participativa? Isso pode ser uma reunião participativa, um alinhamento participativo da empresa, pode ser uma cultura também da empresa ela instaurar isso. Mas tem os seus riscos também, não é somente democrático. Lembra disso. Mesmo que você haja ou tenha uma democracia dentro do teu negócio, dentro do teu departamento, é importante ter um líder, é importante ter um supervisor, é importante aquele que toma as rédeas quando necessário. Porque quando a gente está falando principalmente do marketing, várias pessoas pensam muito a todo momento, né? São muito criativas, várias ideias, e você precisa entrar num consenso comum, um denominador. E aí é importante que tenha assuntos sim, que os colaboradores eles possam participar, falar e tudo mais. Mas olha aqui, ele deixa claro aqui, qualquer assunto de interesse dos colaboradores, não necessariamente sobre um projeto que a empresa venha a ter, né? Ah, Luciano, então eu não vou ouvir opinião, não, não é isso. Por isso que é importante a participativa, para que você ouça e a partir do que você ouvir pode vir uma ideia boa, produtiva, algo relevante. Ou também pode ser algo que seja só mais uma ideia que alguém já deu, né? Então, essa teoria tem como objetivo fazer com que todos os colaboradores se sintam mais motivados, né, a contribuir com o crescimento da empresa e auxiliar a competitividade. Até porque, se o colaborador barra freelance, o que seja, ele não esteja à vontade, ele não fica à vontade para falar o que ele pensa, ele pode até travar com o teu pensamento. Como assim? Imagina que você passou uma ideia para ele, tá? E você não costuma ouvir, monopólio a tua liderança, só você fala, só você explica, só você dita as regras, e acaba que essa pessoa, você não estimula, aí já foge disso aqui, ó, já foge da administração japonesa. Então como é que eu vou estimular a potencialidade de um ser humano se só eu não deixo ele falar, eu não deixo ele participar das ideias, da opinião. Lembra que opinião não é um fato. Opinião ela pode ser elaborada sim, ou até um insight que ele venha a ter, seja de um convívio pessoal, uma experiência pessoal, bem como algum insight aleatório que veio ali, opa, uma ideia. E muitos marketings, muita estratégia de marketing, muitos gatilhos saem desse momento. Então, quando várias pessoas estão pensando junto, que o Napoleão Hill fala que é um mastermind, pensando no mesmo propósito, é onde pode surgir várias ideias. Tem a ADM holística, que é isso. Essa é a teoria, é baseado no modo de pensamento sistêmico, ou seja, aqui a empresa coloca atenção em todos os departamentos e funções. Porém, o foco é que essas pessoas passam a integrar para alcançar os objetivos e metas em conjunto. Olha que legal, as pessoas trabalhando em conjunto. É muito parecido com a participativa, né? Aqui deve-se pensar na produção total da empresa e não somente em uma ou outra etapa. Ou seja, não é uma parte do processo de criação de uma estratégia, de um marketing, de uma campanha. É a criação como um todo. Então, a holística é um pensamento sistêmico. Ou seja, aqui a empresa coloca atenção em todos os departamentos e funções, todas as pessoas que trabalham. Então, por isso, de novo, que é importante ter o líder com um olhar sobre esses departamentos. A empreendedora, que é a mais que eu gosto,
Isso é o que eu faço já há um tempo. Essa teoria é a mais comumente chamada de empreendedorismo. Aqui a competitividade é fundamental, uma vez que a empresa deve sempre buscar se revolucionar e inovar para competir no mercado. Isso é muito legal. Olha só, para mim isso é uma das ADM que mais você precisa estimular o crescimento, treinar, levar treinadores, fazer com que as pessoas busquem informação, curso, que tente abrir o seu próprio negócio também, seja um braço da tua empresa. Por quê? A pessoa vai tendo experiência, ela vai sentindo o mercado. Né? É muito fácil, às vezes, uma pessoa só na teoria, ela falar o que é empreendedorismo. Outra coisa é você praticar. Né? Ter essa possibilidade. Por isso que uma das coisas que eu indico é você se associar a uma empresa de marketing de rede para que você busque empreender, porque lá o mais importante são as pessoas, nem todo canto deve ser assim, mas lá existem treinadores que treinam as pessoas, estimulam e existe um plano de carreira para isso. Então você aprende dentro do marketing de rede, você não paga praticamente o sistema educativo empresarial em uma empresa de marketing de rede, e com isso você aprende e desenvolve para abrir o seu próprio negócio. Então vamos lá. Essa competitividade é justificada pelo processo de globalização, que gera acesso a mais informações, resultando assim o acesso a serviços e bens em comum. Nesse cenário, as empresas teriam que se destacar. É bem interessante porque quem empreende ou quem busca essa administração empreendedora, ele sempre está buscando evoluir, ele sempre está buscando algo novo, ele sempre está buscando novas ideias. Então, fomente isso aqui no teu negócio. A administração visual, por último, é pensado no cenário da globalização, de que falamos anteriormente, que sugere que a administração visual são utilizadas aqui para plataformas virtual para administrar e distribuir os produtos da empresa. Isso aqui ficou claro, né? Então vamos trabalhar isso aqui. Quais são os setores da publicidade que é importante? É importante eu frisar aqui. Quais são os? Vamos lá. Os departamentos de uma agência abrangem diversas áreas, incluindo atendimento do cliente, planejamento, criação, ideias, designs, texto, mídia, veiculação, tráfego, aquele que não é aquele que dá propaganda não, tá? Isso aqui é aquele que trafega durante toda a empresa, reunindo documentos, informação, organizando os processos. Setores de aposta, administração financeira e RH. Junto esses setores interconectados criam campanhas abrangentes, né? Desde a concepção inicial até a entrega final, assegurando que os objetivos do cliente sejam alcançados de maneira eficiente e coordenada. Olha, todos esses departamentos. Às vezes existe aquilo que as pessoas chamam de urgência. O que é urgência? Aquele profissional, o empreendedor que faz todas essas coisas, né? Mas quando a tua empresa vai crescendo e você quer entregar cada vez mais material, né, com mais qualidade para gerar resultado, que esse é o intuito de quem quer que a empresa cresça, é buscar os melhores profissionais para cada área dessa. Então vai chegar um momento que você vai precisar sim, aí teus departamentos vão crescendo. Então hoje começa com você, daqui a pouco você tem uma pessoa que faz design, daqui a pouco você tem uma pessoa que trabalha com as mídias de veiculação, faz o tráfego pago e tudo mais. Daqui a pouco você precisa de um setor RH, né, um financeiro. Vai precisar, principalmente de um atendente. E vai falar de cada um desses setores. Como é que funciona na cadeia? Funciona assim, ó. Setores de uma agência de publicidade. Ó, percebe que existe um direcionamento, cliente, atendimento, planejamento. Aí vem um grupo de pesquisa. Cada um desses são os departamentos, tá? Aí vem mídia, criação, redação de conteúdo é muito importante, onde eu poderia concentrar aqui os copyright, né? Hoje o ChatGPT está ajudando muito, mas lembra, o ChatGPT ele tem um infinito número de palavras e muitas das vezes eles não transmitem o sentimento, a emoção que você pode transmitir. Então fique atento a isso. Produção visual, né, saindo da mídia, vem a produção visual, partindo, a mídia decidiu o que vai ser, né, veio do planejamento, decidiu qual vai ser a mídia, e vem a produção da mídia. Enfim, isso aqui é uma cadeia. E tá vendo aqui no canto direito, o tráfego? É aquele que engloba tudo, porque ele sai trafegando em todos esses departamentos, pegando informações para que o negócio ele aconteça. Setores, esse aqui que a gente viu é uma agência, publicidade, isso aqui são os setores. Então, diretor, departamento de atendimento, departamento de planejamento, de mídia, de criação. Aí vem aqui, ó, depois do departamento de planejamento, vem administrativo. E departamento de criação, aqui, ó, dupla de criação. Normalmente é um design mais um redator.
né? A pessoa que comunica, que dá informação. Esses aqui são os setores de uma agência de publicidade, né, administrativo. Então, como toda empresa, o setor administrativo é responsável por organização da agência, pagamento de contas, gestão de recursos humanos, burocrática, tá? Publicidade, até fazer a ponte entre cliente e equipe de criação. Olha que isso aqui é importante. Talvez seja um dos setores mais chatos, que é onde você que é atendente, que tem uma boa comunicação, uma boa dicção, é uma pessoa que gosta de escrever, de digitar, não importa. Alguns dias, quando você vai fazer um atendimento, o que é importante? Você saber que você é um dos passos mais fundamentais do negócio. Você é a linha de frente. Você é aquela pessoa que contada a pessoa e de acordo com o teu carisma, com o quanto você vai ouvir a pessoa atentamente para entender a necessidade dele e daí direcionar para aquilo que ele quer fazer. Porque o atendente também, o atendimento é aquele que pega um brief. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então, você é a pessoa que é responsável de contatar e talvez fechar negócio com o cliente dentro de uma agência de marketing. Por isso, normalmente, dentro da agência de marketing, os atendentes são o maior número e eles precisam buscar constantemente treinamentos. Uma dica que eu dou é você buscar treinamentos de comportamentos pessoais, comportamentos humanos, você entender sobre pessoas. Quanto mais você entender sobre pessoas, mais fácil fica o teu negócio, tá? Você vai entender sobre comportamento, sobre disciplina, sobre como você quebrar gelo, sobre como você manter a simpatia, a empatia, sobre como você exercer a tua audição, a tua escutativa, o momento que você tem que pausar a sua fala, o momento que você precisa falar para que você não seja prolixo, tá? Então, é importantíssimo que você busque entendimento. Então, na verdade, esse entendimento, esse treinamento, todo mundo precisa buscar independente do departamento. Por que, Luciano? Isso é importante. Ah, mas eu trabalho com mídia. Como você sabe o comportamento de alguém que está assistindo ou participando de uma mídia? Você precisa entender, são pessoas. Então, são esses profissionais que escolhem os dados do briefing, né? Comunicam a necessidade do cliente para os outros setores de agência, depois de estar anotado tudo, e ao final apresenta a campanha desenvolvida. Na verdade, o atendente também ele vai participar durante o processo em contato com o cliente. Porque o cliente, quando ele não tem noção do processo que é para criar uma propaganda, uma publicidade, ele fica toda hora, porque ele está investindo. E aí, como é que tá? Como é que tá ficando? Eu posso ver alguma coisa? E é o atendente que vai ficar articulando todas essas questões. O que é o tráfego? O tráfego que a gente vai falar aqui não é o digital, tá? É o departamento de tráfego que é o responsável por organizar as demandas da agência. Ele garante que os trabalhadores sejam divididos de forma coerente e mantém a fluidez, velocidade, agilidade dos processos internos da empresa. Fica decorrendo em todos os setores. Em algumas agências, esse departamento não existe. Porém, dependendo do tamanho, um sistema para controlar. Mesmo que você não tenha uma pessoa, um departamento que faça isso, você precisa de um software. Você precisa de alguma coisa que você possa controlar como é que está o andamento. Você é do setor de planejamento, tá? E você vai passar para o setor de criação. Então a criação diz assim, peraí, como é que tá o planejamento? Ele vai lá, acessa aquilo ali, dá uma olhada, se caso não tiver um departamento. Tá? Tem várias ferramentas que você pode buscar para você fazer isso. Vamos lá. Planejamento, o que é isso? Gente, uma dica boa. Quando a gente fala que você precisa ter um local para que você fale isso, o andamento, para que os outros setores percebam como é que está o processo do teu departamento para que chegue da mão dele, ou se você entregou às vezes pela metade ao setor de criação, né, a criação começa a criar lá, só que às vezes o planejamento não terminou, ideal, claro que termine antes de passar. Mas olha só, com base nas informações do brief que o atendimento pegou, né, colhidas pelo setor de atendimento, um time de planejamento desenvolve a estratégia. Vamos entender a diferença dos departamentos.
O time de planejamento desenvolve as estratégias para a criação da campanha, dentre as atividades realizadas pelo setor. Então, análise de mercado, análise do cliente, qual o comportamento dos clientes para aquela propaganda, aquela publicidade, estudo profundo das características do público-alvo, definição estratégias com base no público e nas mídias utilizadas na campanha, além de outras decisões estratégicas para que o negócio funcione. Perceba? Planejou, ou seja, ele precisa planejar o que vai ser o objetivo, qual o público. Em alguns casos, a equipe de planejamento trabalha em conjunto com a equipe de pesquisa. Se não tiver equipe de pesquisa, é o planejamento que vai fazer essas pesquisas, que colhe os dados necessários sobre o mercado e público-alvo. Entretanto, em agências de porte menor, é comum que os dados de pesquisa venham de fontes terceiras. Você pode terceirizar também. Criação. A criação recebe o planejamento e a equipe de criação é responsável pelo trabalho criativo da agência. Geralmente, os profissionais trabalham em dupla. Lembra que eu falei anteriormente? Então, geralmente, os profissionais de criação, ele trabalha com o redator. Porque o que vai ser criado, ele tem que estar ligado e conectado direto com o que o planejamento ele quer falar. Qual o objetivo do planejamento? Então, o que vai falar no texto, na copy, no título, tudo tem que estar ligado direto na criação. Então, com a transformação digital e as novas demandas do mercado, o social media e o community messaging também foram acrescentados ao time. Isso é interessante. Lembra que o social media, ele não é obrigado a criar mídias. Gente, hoje muita gente paga o social media e diz, cria essa imagem, cria esse banner. Não é. Social media existe essa profissão para ele cuidar das redes sociais, saber o momento de postar, saber que se a copy ela é o ideal para aquele momento, o horário, qual é a paleta de cores daquele mês, qual é a data que precisa ser usado de forma social para que gere mais engajamento. Só que o social media ele solicita a parte de criação, a parte de design que vai criar, tá? Então que isso fique claro. Às vezes o social media engloba tudo, às vezes, principalmente quando está começando. Mas você que contrata, você precisa ter ciência disso, tá? Então, dessa forma, o setor de criação desenvolve a peça publicitária, tomando como base as informações coletadas do brief. O brief que o atendimento pegou, passou para o planejamento, chegou na criação. E as estratégias traçadas pelo planejamento. Olha que legal, começou a criação. E é o que a mídia faz. O departamento de mídia é responsável por veicular as campanhas criadas. Sua função é selecionar os melhores veículos de comunicação. Vai ser TV, vai ser rádio. O público que foi determinado pelo planejamento, pelo grupo de pesquisa, né? O que ele determinou? Vai ser na TV aberta, vai ser no Instagram, vai ser no Facebook, vai ser em aplicativos, vai ser no YouTube, tá? Então, eles determinam isso. Então, a mídia ela vai direcionar esse veículo de acordo com esse planejamento. A equipe precisa entender quais veículos serão mais eficazes para impactar o público-alvo da campanha, assim, tomando como base meios já definidos e estratégias pelo planejamento, que a gente acabou de falar. Setores da agência de publicidade, deixa eu ver isso aqui, como você pode perceber, todos os setores que compõem uma agência de publicidade, interligados, deixa eu ver, interligados e correspondentes de trabalho para desenvolver a campanha assertiva e que gere resultado ao cliente. Portanto, quando a empresa é capaz de organizar seu sistema interno de trabalho, torna-se possível criar um ambiente agradável, aumentar a produtividade dos colaboradores. O que é isso aqui? A gente, quando começa a falar de administrar é administrar os setores, organizar os processos para que cada departamento eles tenham tempo, leveza e principalmente coloque qualidade em cada parte que vai ser entregue. Quando você tem um profissional, um estudioso em cada parte dessa, se torna muito mais fácil de você gerar resultado na ponta para o teu cliente. Aí você pergunta assim, Luciano, o que é brief que eu vou falar? Brief é um dos documentos mais importantes para o início que você comece o teu trabalho, tá? Deixa eu colocar aqui. Então vamos lá. O que é brief? Brief ele está ligado no orçamento.
Você vai pegar, vamos mostrar aqui a pouco detalhado. Objetivo, prazo, estratégias de divulgação, formato, público-alvo e materiais que serão usados. O brief é a coleta de dados bastante utilizada na área de marketing e publicidade. Com esta ferramenta, formamos informações altamente relevantes, altamente relevantes para a execução do projeto, tarefas e desenvolvimento do trabalho que são coletivos. Desta forma, o profissional contratado poderá realizar atividades necessárias de acordo com as referências do cliente, ou seja, ele vai começar a pegar tudo do cliente. Então, por exemplo, o que ele vai pegar do cliente? Objetivo e expectativas, ele já vai deixar alinhado com essas expectativas, principalmente se você perceber que o teu cliente ele não tem muita ligação a marketing, né? A publicidade nunca fez, principalmente se for novo. Ele vai saber a definição clara e o problema a ser resolvido. Orientar decisões criativas e estratégicas. Otimizar tempos e recursos, principalmente recursos. E reduzir erros e trabalho. Gente, e retrabalho, melhor dizendo. Quando reduz erro, logo você não tem que trabalhar mais em cima daqui. Quando a gente fala de brief, desse documento, porque isso aqui é importantíssimo. Porque no brief é onde está qual é a expectativa e a ansiedade do cliente. Vou repetir isso aqui que é muito importante. O teu cliente, quando ele vai fazer uma campanha, ele está apressado para ter resultado. A maioria das empresas no Brasil, ela acha que vai abrir o negócio, seja físico ou online, não vai precisar fazer propaganda e vai começar a vender, só no orgânico, só no boca a boca. Tem empresas que trabalham só no boca a boca, tá? No caso do marketing de rede que eu citei. Porém, a maioria das empresas tradicional, elas acham que vai vender assim, de nada. E quando ela percebe que não é bem assim empreender, abrir sua empresa, aí é que ela pensa no marketing. Então, quando ela vai pensar em uma publicidade, em uma divulgação, se não foi planejado na criação da empresa, se ela não separou o orçamento para isso, sabe o que vai acontecer? Ela vai ter ansiedade para ter resultado. Então, a expectativa dela está lá em cima. Ela vai ouvir assim, eu vi que você coloca R$100 de tráfego, alcança 16 mil. Tá, tudo bem, mas 16 mil pessoas é o público-alvo dela. Já cai no meio de funil esse público-alvo, esses 16 mil. São impressões que tem nas redes sociais, são vistas, visualizações. O que é? Ela não sabe. Então, ela acredita que esses 16 mil, ela já pensa, pô, se for 10% para mim já é surreal. E não é bem assim. Então, você quando está colhendo o brief da pessoa, você precisa estar administrando essa expectativa. Então, existe o brief de marketing, publicidade, digital, que mais? De design e institucional. O brief focado em marketing, estratégia de mercado, posicionamento, público-alvo e objetivos do negócio. O brief publicitário direciona a criação da campanha, peças, conceitos e criativos. Vamos diferenciar aqui. O que é o brief do marketing? Ele foca em estratégias de mercado, em posicionamento digital. Pode ser posicionamento físico, pode também, através de outdoor, por exemplo, tá? Outdoor, paradas, onde agora tem aqueles outdoor, eu vou chamar outdoor, mas tem um outro nome, que são os PDV, né? Os outdoor digitais, que são aquelas TVs que passam a temperatura, do horário, sabe aquilo? Bom, público-alvo, objetivos do negócio. O que é o brief publicitário? É direcionado à criação da campanha, peça os conceitos criativos que serão colocados. A princípio, talvez você não diferencie tanto, mas tem, tá? Marketing, posicionamento, público-alvo, objetivo do negócio. Publicitário é direcionado à criação da campanha. É mais abrangente. Então, brief digital, voltado para ações online, redes sociais, tráfego, site, SEO, né? E e-mail marketing. Brief design específico para ideias visuais. Aqui é mais fácil, né? Institucional, usado para comunicar corporativamente o brand, a reputação da marca com a sociedade. Isso aqui é simples, né? Ele já dita. Quando tu for pegar um brief, vai ter aqui as palavrinhas, deixa eu ver se aparece aqui. Vai ter lá o básico, tu vai pegar o nome, segmento, missão. Porque quando tu pega segmento, tu vai procurar quem são os principais concorrentes dessa empresa. Quem está se dando bem no mercado, quem está crescendo, já que essa empresa não está. Você precisa saber o histórico do posicionamento, os problemas, os desafios. Se ele já tem uma agência de marketing, quem é a tua agência? Qual foram as estratégias que eles usaram? Você sabe definir para mim, se você sabe falar quais são, porque já tem uma ideia do que funciona e o que não funciona.
né? Qual o problema que precisa ser resolvido? Você precisa colocar o teu cliente para pensar. Me fala uma coisa, o que é que é mais desafiante para você? O que é que mais te desafia aqui para vender? A maioria, não, porque eu quero vender mais. Tudo bem, mas por que você não está vendendo mais? Qual é o teu posicionamento? Qual é o segmento que você atua? Qual o bairro você está? Ou qual a rede social que você está atuando? O que te motivou a essa demanda? Entende? Quando você vai ver o design dele, qual é o brief que ele te entregou do design? A paleta de cores do negócio dele, aquilo que vai atenção. Se é comida, tá ligado às cores da comida. Se é negócio, tá ligado às cores executivas. Então, tudo isso faz diferença. Tá? Então, elementos essenciais do briefing: objetivo geral, objetivo específico. Geral, qual o objetivo? Vender. Objetivo específico: melhorar a comunicação do vendedor. Entende? Melhorar a fachada da loja, específico, melhorar o posicionamento nas redes sociais, redes digitais. Resultado esperado pelo cliente: vendas, engajamento, leads, mais pessoas entrando na loja. Público-alvo: aí vem perfil demográfico, perfil comportamental, desejo e necessidade. A gente vai falar disso mais daqui a pouco. Vamos lá. Elementos essenciais também ainda do briefing. Então, diferenciação de marca, benefícios oferecidos, o que ele está oferecendo, o que a outra empresa lá do mesmo segmento oferece que ele não oferece. Principais argumentos de venda. Às vezes, gente, a gente que trabalha com marketing, se você não trabalha com pessoas, eu sugiro isso, a gente treina pessoas há quase 9 anos, vai fazer 10 anos na verdade, e às vezes o que uma loja precisa, às vezes não é simplesmente uma propaganda digital. É um simples treinamento de abordagem, de exercer escutativa, de argumentos com o produto, para que ele se relacione melhor com o cliente. Às vezes só precisa disso. E aí ele passa, o cliente chegou na loja: tudo bom, como é que você está? Qual é teu nome? Primeira coisa, perguntou o nome, anota o nome para não esquecer, para você não perguntar novamente. Então, percebe como isso é simples? São detalhes que são importantes. Às vezes a empresa, elas querem investir um monte de coisa, mas esquece de investir em planejar treinamentos e evolução dos seus colaboradores. Às vezes você pensa assim: não, eu quero pegar um pronto. Certo, só que nada é melhor do que você treinar um seu e ele se tornar leal. Não trabalhar apenas pelo salário, mas trabalhar porque ele gosta, porque você ajudou ele e você mudou a vida dele. Tá? Então, fica aí que na próxima aula a gente vai falar mais sobre marketing e publicidade, que são introdutórios, tá? Introdução, para que a gente tenha se engajando nesse conteúdo. Show? Espera aí que o próximo vídeo tem mais. Valeu, te conto na próxima aula.